uma salva de palmas para o senhor Alessandro Sanches Pereira. Bom dia. Está todo mundo me ouvindo bem? Que eu falo alto, não sei que eu quero deixar ninguém surdo hoje aqui, né, com o microfone. Em primeiro lugar, eu estou muito honrado de estar aqui, pelo convite da Bianca, e principalmente por ver as coisas andando numa região que é muito querida para mim. Eu sou formado pela Unicamp, então voltar para essa região e ver que as coisas estão andando e que as pessoas estão trabalhando para melhorá-la é muito rica, né? Foi uma experiência que a gente, querendo ou não, tem memórias primárias aqui. O que a gente vai falar hoje não é uma palestra, é mais um bate-papo, no qual eu vou tentar discutir com vocês um pouco sobre o que é governança urbana e pensar de que maneira a gente pode utilizá-la para discutir resíduo e se existem oportunidades da gente se beneficiar desse resíduo. Porque geralmente a gente vê o resíduo como um problema sempre. Existem oportunidades? Algumas sim. São fáceis, geralmente nunca são. Então vamos pensar dessa maneira de que a governança urbana, ela serve como um agente, né, que pode motivar essas alterações da forma como a gente vê o resíduo, né? Mas ele só acontece quando a sociedade está envolvida. Para eu mudar aqui, então, ações nossas hoje alteram o futuro? O que vocês acham disso? É bate-papo, hein? Então eu preciso de interação aqui um pouco, né? E de que forma isso acontece? Mudanças de hábitos, né? Isso tanto para bem como para mal, né? Outra coisa que impacta muito o nosso meio é a população, né? Foi falado aqui da densidade dessa região, né? O quanto ela já coloca uma pressão enorme no recurso água, né? Mas ela coloca outras pressões em todos os outros recursos, né? Recursos humanos para lidar com os problemas que essa região começa a ter. Ela coloca pressão na quantidade de terra que eu preciso para atender a população que está crescendo aqui, né? E entre esses problemas ou desafios que a gente passa, né, o número de pessoas aqui, ele tem um fator muito importante. E se eu for remeter isso à questão que a gente está discutindo hoje aqui, que é resíduo, qual que é o impacto disso? Sim, é uma relação lógica, né? E daí que vem a discussão principal, que é quando a gente fala de mudança de hábito, né? Se eu tenho um grupo grande de pessoas aqui produzindo 10 quilos por dia de resíduos, né, eu tenho um tipo de impacto. Se eu converso com essas pessoas e elas reduzem esse impacto para 3 quilos ao dia, eu tenho uma diferença enorme de redução do problema. Está resolvido o problema? Não, eu continuo tendo resíduo. Mas o fato das pessoas terem uma noção do que é esse resíduo acaba mudando os hábitos dela e ela acaba pensando 2 vezes em gerar ou não o resíduo. Eu penso 2 vezes se eu for no supermercado, eu vou pegar 30 sacolinhas para levar 2 Coca-Colas, ou só 2 sacolinhas é o suficiente para não romper. Ou se eu vou levar minha sacola em casa. Vocês lembram, vocês são da época de quando... pelo menos eu cresci, que a gente levava a nossa própria sacola e tinha o carrinho, e adorava entrar naquele carrinho. Minha mãe ficava desesperada comigo, porque eu era bem gordinho na época, ainda sou, mas eu era bem mais. E eu queria entrar naquele carrinho para ela me carregar para cima e para baixo, até eu quebrar o carrinho, né, com o tamanho. Mas a gente mudou hábitos que eram saudáveis enquanto sociedade, né? Então, a mudança de hábito nossa, por um lado, ela foi negativa. Né? Nós utilizávamos sacolas, nós levávamos nossas sacolas, nós tínhamos carrinhos, e agora não, a gente está acomodado em pegar a sacola do supermercado. Né? É cômodo, às vezes a gente está correndo, saindo do trabalho, não tem aquela sacola. Né? A gente dá desculpas no nosso dia a dia sobre isso. Né? E quando a gente fala de governança, eu posso discutir na governança pública, eu posso discutir na governança urbana, eu posso discutir na governança da minha casa. Eu posso discutir da governança dos meus hábitos, né? Então, as nossas ações ameaçam o futuro, né? Ao mesmo tempo, elas podem moldar esse futuro para algo melhor. Então, né, a gestão de resíduos, ela acaba
tendo uma função importante porque ela é muito visível. Como foi falado aqui, se ninguém passar na sua casa para recolher seu resíduo, o que vai acontecer? Nossa, eu fico louco. Eu já sou careca, eu arranco um pouquinho que eu tenho aqui da lateral. Ali, a gente incomoda muito. E é a primeira coisa que a gente vê. Então, se a gente for pensar naquilo lá, a gestão de resíduos é algo muito visível. Ela tem e ela é visível não só para nós, mas para quem vem visitar a nossa cidade. Também. A gente é sempre muito orgulhoso de onde a gente mora, né? Então a gente acaba também vendo que aquilo não é só um impacto social no meu local, ele é econômico também. Se eu tenho uma instância turística como essa e não coleto o meu lixo aqui, alguém vai vir? Não. Cuidar disso também tem um custo. Então ele acaba sendo uma situação socioeconômica. E foi falado que não é barato aqui, várias vezes. Várias vezes. E foi falado também que a gente não paga pelo que a gente faz. Né? Então, isso quer dizer que lá existe o dever, né, e os direitos. Eu tenho direito, mas o meu dever de contribuir para aquilo é menor. Eu vou diminuindo cada vez mais. Né? Agora, eu sempre grito pelos meus direitos maiores. Então, a gente tem que pensar isso também, né? Claro que a gente pode ter uma discussão a respeito, tem como facilitar isso, tem como baratear esse processo. É onde entra a governança, aonde entra o controle social. Né? Aonde a participação da tomada de decisão ser pública, né? Todo mundo acaba sabendo o porquê que foi tomada aquela decisão, o porquê que ela custa aquilo e o quanto eu tenho que contribuir para aquele serviço. Né? Então a gente tem que pensar que a gente não está só para receber os nossos direitos, a gente também está aqui para exercer os nossos deveres e sermos responsáveis por eles. Então, aquilo que eu estava falando para vocês o futuro nosso aquele primeiro gráfico era uma projeção de como seria a população dessa região até 2030. Aqui é só um gráfico, ninguém precisa ver mais ou menos, para entender, ou melhor, entender sim, mas não ver os números claramente. É a quantidade de resíduos que vão ser gerados com o aumento dessa população. Né? O saldo que acontece ali é a entrada de 2 outros municípios. Né? Então, e foi falado aqui o que é muito importante. Isolados, os problemas ficam muito maiores. Então, dividir o problema com amigos ajuda muito, não é? No nosso dia a dia na vida. Se tiver um ombro para chorar, se tiver alguém para a gente conseguir esclarecer os problemas, alguém falar, não, calma aí, juntos a gente vai resolver. Né? Mudar um sofá sozinho é muito mais difícil do que mudar um sofá em 3. Então, o agrupamento de municípios para buscar soluções é sempre bem-vindo. Por quê? A economia de escala que foi falada anteriormente é muito importante. Né? Um grupo maior de pessoas, eu distribuo os riscos, ao mesmo tempo que eu distribuo os benefícios. Né? Então, pensar em soluções consorciadas é o caminho. Um pouquinho de dinheiro num canto só, às vezes, não resolve o problema. Agora, juntar, né, a poupança de todo mundo pode ser o caminho. Talvez não é o suficiente para resolver todo o problema de uma vez, mas é o primeiro passo que pode aliviar um pouco para sobrar um pouco mais de dinheiro para fazer o segundo passo. Então, pensar em agregar, né, é muito importante quando a gente vai discutir situações como resíduos sólidos. Até porque o problema não é só de um município. Né? A gente também exporta os nossos resíduos. Né? Então, o futuro dos resíduos sólidos, ele também ameaça o futuro do nosso município ou da nossa região. Né? E o que foi falado desde o início da abertura desse workshop é que o resíduo sólido ele consome não só a receita operacional, um grande custo, mas ele tem um benefício também. Ele gera emprego. Né? Tratar resíduos sólidos, ele gera emprego. Eu tenho que ter pessoas operando o sistema. Então, pensar também quais são as oportunidades que a gestão de resíduos vai trazer para a minha região é importante. Quantas posições de emprego eu vou gerar se eu tiver uma coleta seletiva?
Quantas posições de emprego eu vou ter se eu conseguir, se tiver um sistema integrado de gestão? Eu estou lendo só um lado, que é emprego, bem direcional. Né? A gente pode expandir isso, né? Qualidade de vida aumenta, turismo aumenta, né? Bem-estar da sociedade aumenta, orgulho para o seu município aumenta. E isso consegue ser valorado economicamente de uma forma ou de outra. Então, os impactos, eles são benéficos em alguns casos. Não são só negativos. E daí, como ele tem impactos benéficos, ele abre oportunidades. Né? Então, se a gente for pensar ali, qual que é a primeira oportunidade que vem na cabeça de vocês? Ali é só para dar um norte para mim. Mas que oportunidades vocês veem que pode acontecer com uma gestão adequada de resíduos sólidos? Sim, não vale me repetir. Tem que trazer coisa nova, tem que agregar. Lembra que eu falei? Aqui é em grupo, a gente tem que agregar coisas. Compostagem. O que a compostagem pode me ajudar? Sim. Isso é uma grande coisa. E que mais a compostagem tem indiretamente? E agora, qual a responsabilidade? Qual é o dever que eu vou ter para a compostagem acontecer? E aonde acontece a segregação? Então, qual que é o papel meu nesse processo? E qual é o papel do cidadão no sucesso da compostagem? Então, se eu não tiver a minha sociedade envolvida nisso, qual que é o meu sucesso? Né? Então, o que eu vou gerar? Né? Eu vou falar, vou gastar, vou ali, gastar meu tempo, dinheiro de todo mundo, e vou acabar não atingindo o objetivo que é reduzir o volume. Né? Então, aquilo que eu falei, a governança acontece em escalas, ela acontece dentro da casa, ela acontece na minha mudança de hábito. E pequena atitude, separar meu resíduo orgânico. Por que é importante separar o resíduo orgânico para a compostagem? Para ela ser efetiva, mas também para evitar contaminantes. Né? Porque o problema, se eu vou fazer um fertilizante com essa compostagem, se eu vou alimentar minha horta orgânica, se eu vou alimentar a criança com isso, ou se eu quero vender o meu produto que é orgânico, ou chamar meu produto de orgânico e colocar contaminantes ali, colocar remédio no cesto do lixo. Assim, não é confessionário aqui. Fala assim, mas a gente faz coisas às vezes para comodidade nossa. Então, governança também é lutar contra certos, o anjinho no ombro, falando, não, e o demôniozinho aqui no ombro, falando assim, não, joga ali, você está sem tempo, você vai perder o cinema. Né? Qual a outra forma que a gente pode pensar na governança individual? Por exemplo, pensando em reciclados agora. Né? Como eu facilito o reciclado? Através da triagem doméstica. Qual é a diferença de eu colocar uma lata de margarina com a margarina nela e a lata de margarina limpa? Né? Eu diminuo contaminantes, se aquele lugar assim, tem vetores, eu crio na cadeia de recuperação, eu resolvo tantos problemas com o simples ato de lavar, tirar o excesso da manteiga da latinha. Então, nossa, está ficando chata essa história de discussão de resíduos. Né? O que eu tenho que pagar e tenho que fazer um monte de coisa ainda. Mas a vida é assim. Né? A gente tem que lutar pelas coisas, nada vem de graça. Né? Então, repensar também a forma como a gente lida na nossa casa é um reflexo de como a gente vai poder cobrar do município. Pois não? Na verdade, você paga e ainda tem que fazer esse trabalho em casa. Se você faz esse trabalho em casa, o custo é menor. Não, sim, é por isso que eu falei que do impacto. Eu estou falando só do senso que a gente tem por não fazer, as justificativas que a gente tem. Né? Aquela história, eu estou dando emprego para alguém quando eu jogo lixo no chão. Não é? É uma coisa que a gente escuta isso.
né? E coloca a mão na cabeça e fala assim, o que essa pessoa tem na cabeça? Mas a gente escuta. Então, a gente tem que repensar isso. E a gente tem que ter um argumento para falar. E a respeito disso, olha, estou barateando o meu custo lá na frente. Né? Então, a governança, ela tem escalas. Então, se a gente reflete sobre isso, o que pode ser o resíduo sólido e a governança do resíduo sólido? Tem cola na parede lá, ó. O que isso pode servir para mim? Tá lá, tá grifado lá, em preto. É um indicador. E para que serve o indicador? O termômetro é um indicador. O que ele me avisa? O que ele me indica? A temperatura, mas ele indica o quê? Se a temperatura está alta, que eu estou com febre, que eu estou doente, tenho que me cuidar. E se a temperatura estiver baixa, o que ele indica? Aí morreu. Aí acabou. A temperatura caiu, ela morreu. Então, indicadores servem para eu sempre saber se eu tenho um problema ou não e de que maneira eu tenho que agir com esse problema. Minha temperatura está alta, eu tenho que abaixar. Temperatura baixou, eu tenho que enterrar. Né? Não posso deixar ali. Então, então indicadores servem para isso. Então, uma boa governança, né, pode utilizar a gestão dos resíduos urbanos como um bom indicador. Se existe um sistema de coleta, de tratamento, disposição adequado aonde eu moro, é sinal que eu tenho uma boa governança. Né? E um bom exemplo da boa governança que está acontecendo nessa região são as discussões que a gente está tendo aqui hoje. É a revisão do plano de gestão de resíduos integrados. Né? Isso é governança. Porque a gente também, aquela velha história, se parar, trava. Né? Eu tenho que continuar buscando, porque o problema, ele também muda. O rejeito, ele muda com o tempo. Ele muda cara, ele muda composição, ele muda volume. Né? O que acontece, por exemplo, se eu aumento o poder econômico de uma região inteira, o que acontece com o resíduo dela? Posso falar, ele aumenta, mas o que muda no resíduo? Também. A característica dele. O que vai acontecer se eu estou consumindo mais? O que vai ter mais no meu resíduo? Mais embalagem. Né? Se eu consumo menos, a minha tendência é ter resto de comida só. Ser muito mais orgânico. Então, quanto mais eu consumo, quanto mais o meu poder econômico acaba aumentando, eu acabo produzindo diferentes tipos de resíduos que vão buscar todo um tratamento especial. Então, pensar também na mudança do resíduo no tempo é um indicador para a governança urbana. Né? Se meu resíduo larga de ser 50% orgânico e passa a ser a 70% de inorgânico reciclável, a compostagem não é a única solução que eu tenho que ver. Eu tenho que pensar em reusar, eu tenho que pensar em reciclar, eu tenho que pensar em outras formas de recuperar esse resíduo, além da compostagem. Né? Então, eu tenho que entender que esse indicador funciona de várias formas. Então, daí se eu tenho uma gestão eficaz, os problemas que a gente está falando aqui sempre, né, eu vou ter que abordar as questões sociais, a forma como eu lido com o meu rejeito, a forma como o rejeito influencia a minha vida, eu tenho que pensar nas questões financeiras, o quanto o custo de lidar com esse rejeito impacta a minha vida, né? E quanto o custo de tratar esse rejeito é importante ou não, que forma eu vou tratar isso, as questões ambientais, o que ele está afetando hoje, qual é o passivo ambiental que eu estou deixando e qual que é o ambiente que eu vou deixar para gerações futuras. Né? Eu tenho que pensar. É difícil pensar no futuro, né? Nós somos seres que pensam muito no hoje aqui. É difícil falar para você, principalmente quanto mais novo você é, mais difícil é pensar no futuro.
Né? Você prefere gastar seu dinheiro hoje do que guardar esse dinheiro para um filho que você não sabe que vai ter. Né? Então, discutir futuro é sempre muito problemático. E passa por uma questão moral. Né? Acaba sendo uma questão minha. Eu quero um futuro melhor para pessoas que eu não vou conhecer? Ou eu prefiro acabar com o ambiente hoje para viver bem o hoje? Qual é o meu direito de fazer isso? E a mesma discussão com resíduos. Se eu vou pensar em resíduos de maneira de tratar, eu vou tentar resolver esse problema hoje, ou eu vou colocar embaixo do tapete, como foi falado aqui, para que alguém no futuro resolva? Então são questões, a gente acha que resíduo é só aquela coisinha que a gente colocou no saquinho, colocou na porta e sumiu. Né? E não é, ele diz muito sobre quem nós somos. Né? O resíduo que a gente produz fala sobre nós, e a forma como nós tratamos esse resíduo também fala em nós como sociedade. O que eu enxergo? O que eu quero? Que futuro é esse que eu sonho? Futuro para quem? É futuro para mim, para minha família ou para todo mundo? Ah, eu vou mudar daqui, vou fazer faculdade fora e vou embora, então para mim não importa. Então é só o seu futuro que conta. Mas para onde você mudar, a pessoa pode pensar também do mesmo jeito. Né? E você vai encontrar o problema lá também. Então, pensando nisso, e sempre existiu discussões, e como eu trabalho com pesquisa, também trabalho como consultor, mas eu também adoro a pesquisa, adoro fazer perguntas e tentar entender, né? Porque geralmente, por que eu faço isso? Primeiro começa comigo, por que eu tenho essa atitude? Da onde ela vem? Como eu enxergo o resíduo? Por exemplo, eu já briguei no meu prédio. Não tem coleta seletiva. Eu separo, eu continuo batendo firme lá. Eu separo o meu resíduo no meu apartamento. Quando vão coletar, colocam todos juntos. Mas assim, eu vou desistir? Eu vou na minha reuniãozinha, abrir a boca e falar, então, vamos separar, tem aqui. Mas sempre tem uma desculpa. Mas o não desistir também é uma forma de revolução, né? É uma forma de... Ou pelo menos eu durmo tranquilo. Mas no meu prédio não tem coleta seletiva. Existe no município, existe padrão de coleta seletiva, com certeza passa um caminhão de coleta seletiva, mas o meu prédio, eles não estão interessados. Né? Então você vai na reunião, você conversa com os condôminos, você tenta fazer eu tento fazer a minha lição do dia. Eu continuo separando. Né? Então, são pequenas atitudes assim que são importantes. Não estou mudando o mundo, mas eu estou fazendo a minha parte. E não estou fazendo a minha parte calado, que é importante também. Eu vou lá e eu falo da importância, eu vou naquela reunião chata de condomínio, que ali todo mundo vai só para falar mal do outro, em vez de resolver a solução do prédio. E outra coisa, eu já ouvi, mas você mora aqui de aluguel, você não pode participar dessa reunião. Você não tem voto. Porque você mora de aluguel aqui, você não é proprietário. Você tem que pedir para o seu proprietário fazer a sua requisição aqui. Mas você vai lá, você vai trazendo. As pessoas mudam no prédio. Né? Novos inquilinos vão vir. Então você acaba mudando. Só que você não pode ficar calado. Né? Essa é uma forma. E dentro da pirâmide que a gente tem ali, qual que é a prática atual? Né? Vamos pensar que a parte larga é a parte que mais acontece. E por isso que é uma pirâmide. Né? Então a prática atual que eu tenho é a disposição adequada. Eu não estou falando nem de lixão, estou falando de um aterro sanitário. A prática hoje em dia é mandar tudo para um aterro sanitário. Por quê? Alguém sabe falar para mim por quê? Existem poucos projetos para destinar material. Como sabe, por exemplo, a gente pode fazer uma residência. Sim. Tem uma hora que eu falo assim, peraí, eu não sou...
Eu não tenho, se eu tenho um jardim grande, se eu tenho como assumir todo aquele fertilizante que eu estou criando, dá. Mas se eu não tenho, o que eu vou fazer? Estou criando um outro problema para mim. Sim. Que mais? Uhum. Sim, sim, concordo. Tem uma série de casos. Mas se a gente for pensar mesmo ali, porque é uma prática que acontece também desde o início, sempre deu certo, é a mais barata e a gente segue esse caminho. Né? Então também existe uma forma também de... Olha, obrigado. É sempre do outro. Aquilo, eu coloquei no meu saquinho, coloquei na porta, é da prefeitura agora. A lei 12.305 de 2010 é uma lei muito clara, ela fala muito bem que a responsabilidade da geração e do fim é da pessoa que faz. Pode ser o fabricante, o importador ou o cidadão. Esse ponto da lei, que ele chama de responsabilidade estendida do produtor, ele é meio controverso aqui. Eu estudei eu tive a honra de ser o aluno do professor que inventou esse conceito político. O nome dele é Thomas Longqvist. Ele que criou essa discussão sobre a responsabilidade estendida do produtor. E eu tive a honra de estudar com ele. Eu era um péssimo aluno. Ele falava assim, a única disciplina que eu repeti 3 vezes no meu mestrado foi a dele. Tinha que fazer exame 3 vezes. Ele falou assim, um dia você aprende. Ele trabalhava com análise do ciclo de vida, que deu origem à responsabilidade estendida do produtor, que era para ver na vida do produto aonde acontecia o maior impacto e quem que tinha que ser responsável por ela. Né? Então ele criou esse princípio. O problema do princípio da responsabilidade estendida do produtor no Brasil é que a lei que usa esse princípio, né, e ela vai ser revista, ela não determina quem é o produtor. Então cabe a ser qualquer pessoa. E cachorro que tem muito dono, porque daí acaba caindo no mesmo problema que o senhor falou. É o outro que é o problema. Não fui eu que sou produtor, eu sou consumidor, eu consumi esse produto. Né? Eu não estou produzindo. Então, a discussão, se eu não defino muito bem quem que é o gerador, quem que é o produtor daquele resíduo, acaba sendo sempre o consumidor. Né? E acaba sempre caindo na prefeitura. Né? Por exemplo, no país onde isso foi desenvolvido, que foi na Suécia, e que foi um dos primeiros a implantar, o que eles fizeram lá? Não, o produtor é quem produz o produto. E isso espalhou para a Europa como um todo. Qual que foi a primeira coisa que aconteceu? Quando o produtor, quem está produzindo o produto, qual foi o primeiro impacto que vocês acham que aconteceram? Se eu tenho que pagar pelo que está sendo gerado? Sim, claro. A gente não vai ser bobo de achar que a gente não está pagando de uma maneira indireta ou não. Mas pelo menos eu tenho escolha do produto que eu quero comprar. Eu tenho o mercado trabalhando ali. Se aquele produto ficou muito caro, eu passo para a concorrência. Né? Então eu tenho, querendo ou não, eu tenho a concorrência ajudando. Mas, por favor. Você começa a pagar, você vai selecionar quem que você vai comprar. Se eu compro uma garrafa PET, ela vai me gerar um problema. Uhum. Deixa eu comprar uma garrafa PET. Sim. Sim. Eu tenho que pagar mais para poder. Sim. Então, uma das coisas que aconteceram, é o mesmo assunto, mas voltando ali para o meu gancho, as embalagens diminuíram. A primeira coisa que aconteceu, vamos diminuir essa embalagem, se eu tenho que pagar, né, porque daí eu estava medindo, não no consumidor que estava descartando, eu não estava pegando a tonelada de resíduo sólido que estava sendo colocada lá fora e dividindo pelos produtores. Eu estava medindo quantos produtos ele estava vendendo, quanto de embalagem ele tinha ali e multiplicava e falava assim, olha, você tem que pagar por isso, não importa onde ele vai cair. E daí surgiu o tal do selo verde, que se vocês verem qualquer produto aqui no Brasil, existe um selozinho verde atrás, que é como se fosse um yin e yang, uma setinha verde para cima, uma setinha verde. Aquilo não tem função no Brasil, aquilo é para ir para o mercado europeu. Como é fácil produzir as coisas aqui, colocar o mesmo carimbo, padronizar a embalagem,
Eu padronizo tudo, impresso aqui também, mesmo que não tenha um significado, mas aquilo quer dizer que a Presto Barba ou qualquer outra empresa, a Johnson & Johnson, com aquele selinho, quer dizer que ela paga pela tonelagem de produtos que ela colocou no mercado. Então ela acaba bancando o tratamento daquele resíduo. Ela repassa para a gente? Repassa. Mas eu tenho controle do mercado. Pois não? Do berço ao... Sim, 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 acontece. Principalmente na indústria de bebida, na Europa. O que acontece principalmente, eu falo da Suécia porque eu morei na Suécia, porque eu estudei ali um tempo, então eu conheço mais. Mas isso acontece de uma maneira em vários países europeus e deve acontecer de uma maneira diferente. Mas o princípio acaba sendo o mesmo. A indústria de bebidas na Suécia acaba tendo a responsabilidade pela garrafa que ela cria. Não importa se ela é de vidro, não importa se ela é de plástico. O que aconteceu? Lembra de como era que antigamente a gente guardava todos os cascos de cerveja ou de bebida para ir trocar, levava engradado de cerveja, trocava ali por alguma coisa, enchia aquilo, vendia. A gente tinha até mercado negro de casco de garrafa. E eu não conta para minha mãe, mas quando eu era pequeno, meus amigos, a gente roubava até casco de garrafa dos outros para poder vender, para comprar alguma coisa. Eu fui um menino muito rebelde. Então, lá quem paga é a empresa produtora. Mas que maneira eles conseguiram controlar isso? Eles voltaram a utilizar o retorno. Então eles reutilizam a embalagem de volta, o vaso de volta. E o que eles colocaram? Quando a gente continua pagando pelo serviço também. Então toda vez que você vai no supermercado e compra uma garrafa PET ou um refrigerante ou uma cerveja, você paga um extra pelo casco. Só que você traz esse casco de volta no supermercado e tem uma máquina lá, que você coloca esse casco e você recebe um crédito de volta do mesmo dinheiro que você colocou. Né? Porque a ideia é que você retorne o produto. Ele é retornável. Se você não retornar, você está pagando pelo tratamento daquele. Você está assumindo a responsabilidade. Não é mais minha responsabilidade, agora é você. Eu criei um sistema para coletar de volta. Né? Então você tomou aquele prejuízo de R$1. Né? Então, se você devolver, você recebe esse R$1 de volta, e daí, geralmente, essas máquinas, elas imprimem um cupom que você pode utilizar como desconto na compra que você faz no supermercado. Aquilo vale dinheiro, você entrega ali, ou você pede como dinheiro no caixa. Né? Geralmente, quando você já está no supermercado, você vai guardando todos os cascos em casa, a hora que você vai fazer a sua compra, você vai lá, coloca tudo, você usa aquilo como desconto para a compra que você está fazendo. Né? Então, funciona. Dá para fazer com todos os produtos? Dá para fazer com todos os produtos? Presto Barba. Né? Não dá. Então, por isso que o selo verde funciona. Pois não? A gente tem a devolução dos recicláveis na essa de Paulo e entra como desconto na conta da nossa luta. Você deixa o tipo do reciclável, os pontos de coleta da agência elétrica, lá de São Paulo, da essa de Paulo, você recebe um desconto na conta dos alunos. É um incentivo para você fazer o retorno do seu tipo de produtos. Mas isso ainda não é responsabilizar a operadora, né? Não. É o buraco na nossa lei. É interessante, né? Depois tem esse exemplo na Europa, mas aconteceu a logística reversa. Sim, é a logística reversa. Mas o problema é que a gente não tem o produtor definido, a gente não tem aonde cobrar. Vamos pensar em gargalo. Quantas empresas produzem... Vamos pegar a bebida, que é um exemplo mais simples. Quantas empresas produzem bebida no Brasil? Marcas, muitas. A gente tem a Ambev. A grande... Eu tenho micros aqui. Mas eu tenho a Ambev,
Daí eu tenho a Skin Carioca da Ambev, não, daí tem qual que é a concorrente? Mas a grande é a Ambev, daí tem algumas outras. Brasil Quirim, a casa é a Ambev, não sei, a Brasil Quirim, que eu sei que são poucas, tem um monopólio muito grande, eu tenho muitas marcas, mas uma empresa administrando, o que é mais fácil? Eu cobrar cada um dos brasileiros pela garrafa ou simplesmente colocar a responsabilidade na Ambev? E ela é obrigada a criar o sistema. E daí eu vou colocar uma taxa em cima dela de, para cada garrafa que você coloca para fora, você tem que pagar 1 centavo para o governo para a gente tratar o resíduo que você está colocando. Eu tenho certeza que isso é criado, um sistema de coleta reciclado, com campanhas, tudo bonitinho. Mas o problema é que eu não tenho base legal para definir quem que é o produtor. Eu não tenho como aplicar o princípio da responsabilidade estendida do produtor. Ele existe. A nossa política é uma das mais modernas do mundo. O fato de ser um país novo e uma democracia nova, a gente bate a cabeça como a gente está batendo aí agora no contexto político. Mas, querendo ou não, a gente tem leis muito bem feitas, que usam exemplos muito bons de fora. Mas toda vez que tem um impasse, que eu tenho uma discussão de lobista por trás, ela perde a base para poder punir essas pessoas. Por exemplo, eu estava no lançamento da política nacional. Eu sou velho, então eu estava lá no lançamento da política. E o secretário estava apresentando a política. E era no... Eu esqueci o nome daquele congresso que tem da área de saneamento dos municípios brasileiros. Acontece uma vez por ano esse congresso, onde todos os municípios brasileiros participam para discutir saneamento. Eu esqueci o nome desse congresso. Eu não lembro agora o nome. Além de tudo, eu estou ficando velho e esquecido. Mas é um evento importante que todos os municípios brasileiros são convocados e sempre tem a SEMAI. Então foi falado aqui... Então, eu estava na SEMAI, era em Salvador, era a apresentação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Foi apresentado. Eu levantei minha mão na hora que ele apresentou o princípio estendido do produtor como um princípio político da... Eu levantei a mão e perguntei, senhor secretário, mas quem é o produtor? A lei não define para nós. Quem é esse produtor? Teve risinho, todo mundo, assim, teve gente que não entendeu minha pergunta. Eu falei, nossa, eu estou passando por idiota aqui. Ninguém entendeu minha pergunta. Teve uma senhora do meu lado que virou e me cutucou e falou assim, o gerador é a pessoa jurídica ou a pessoa física? Eu falei, nossa, ninguém entendeu o que eu falei aqui mesmo, agora acabou. Estou passando vergonha aqui. Eu falei, ninguém entendeu a minha pergunta. Daí passou a apresentação, teve o coffee break. O secretário veio até mim e perguntou, e olha que eu não era ninguém, assim, ele perguntou, eu respondi sua pergunta? Eu virei para o senhor secretário, o senhor sabe que o senhor não respondeu a minha pergunta. Ele olhou para mim e foi sincero, eu não posso responder sua pergunta. Não tenho como responder sua pergunta. Não num fórum aberto, estou sendo honesto, você sabe que isso é uma discussão muito maior. Se a política não colocou isso ali, não sou eu que vou falar. Eu não posso levantar, eu represento o governo aqui. Né? Então, faça seu movimento, discuta, fala isso. Olha, o princípio é bom, a ideia é boa, mas ele não consegue ser aplicado porque eu não tenho lá na lei quem definindo corretamente quem que é o gerador. Quem é esse tal produtor? Então acaba caindo no município. E daí nós temos os heróis, que são os consórcios, como o Consabe sendo aqui, para lidar com tudo isso. Né? Porque acaba caindo nas nossas costas. Então, voltando ali para a nossa pirâmide, o que eu tenho à disposição, daí eu vou tratar, reciclar, reutilizar, minimizar a geração e não gerar. É bonito aquilo. O quão fácil é fazer isso? Qual deles é o mais fácil?
Mas vamos pensar no universo, não vamos qualificar o dispor, né? Mas o quão fácil é não gerar? Pensem em vocês, o quanto é fácil para vocês não gerarem resíduos? Qual o sacrifício que você faz para não gerar resíduo? Né? E se você tentar não gerar resíduo, também, o quanto de sucesso você consegue ter? Sim, não, eu sei. Eu também sofro do mesmo pecado, eu também consumo. Mas para pensar as coisas, é fácil não gerar? É possível não gerar parte, é possível diminuir o que eu gero, mas é impossível não gerar. Na situação atual que nós estamos. Né? Porque nada que eu compro, porque existe... Pode ter coisas que eu consigo reciclar, ou melhor, eu posso devolver, mas eu como pessoa, eu acabo gerando um resíduo. Né? Então é muito difícil. Né? O zero rejeito, ele é muito complicado. É uma discussão para a gente ter no futuro, num futuro ideal. A gente vai discutir nanotecnologia, degrada aqui, transforma ali, a gente pode pensar em novos materiais, a gente pode pensar um monte de coisa. Mas ainda está um pouco distante da nossa realidade. A outra coisa, minimizar a geração. Tá vendo? Eu misturei os dois, até na minha cabeça é confuso. O não gerar, não produzir resíduo, já, na minha cabeça já estava assim, olha, o máximo que eu consigo fazer é minimizar, diminuir o máximo. Né? Já existe até esse problema na minha cabeça, eu já sei que eu não vou conseguir não gerar. Então eu tenho que partir para minimizar. Né? Daí reutilizar de todas as formas possíveis. Né? Daí o reciclar, que daí tem a discussão que foi falado de voltar, né, de berço ao berço, trazer de volta para o processo produtivo, aquilo virar um material novo ou voltar a ser o mesmo material. Né? Daí eu tenho o tratar, e o tratar é uma palavra interessante, porque eu posso tratar de várias maneiras, compostagem é uma delas. Né? E por último, dispor. Né? Então, a prática atual é de baixo para cima. Mas o que a gente quer é o contrário, né? Eu quero o oposto. Eu quero de cabeça para baixo. Eu quero não gerar ser a minha principal função. Alguém me dá um exemplo de não gerar? Que pode ser... Já falei que é difícil, mas alguém consegue? Alguém... Também, mas o não gerar, por exemplo, o que está acontecendo, sociedades modernas estão fazendo, principalmente para não gerar resíduos, é transformar produtos em serviços. Né? Então você parou de gerar, em vez de eu comprar móveis, eu alugo móveis. E se eu troco os meus móveis da casa, eu não jogo eles fora. Né? Porque é alugado, eu troco os móveis. É para nós? Não é, porque a gente gosta de ter coisas, né? Mas existem pessoas que alugam móveis. Escritórios já fazem isso. Empresas já alugam móveis. Então eles não geram resíduos. Por exemplo, na Unicamp, onde eu estudei, uma das coisas que tinha ali problemática é a quantidade de mesa e cadeira que vai para o lixo. Ela não geraria isso se fosse alugado. Eu não estou discutindo valores disso, eu estou falando de uma questão de serviço. Não estou falando quanto isso é prático ou não. Mas só para entender que existe a possibilidade de não gerar. Não funciona para tudo. Pode funcionar em alguns casos. Empresas já fazem isso. Alugam todos os móveis. Quero trocar a cara da empresa, eu devolvo os móveis. Né? Então tem... Vou falar. Sim, esse é o melhor exemplo para não gerar. Esse é o melhor exemplo de não gerar. Eu sou o rei de comprar 3 tomates e deixar um estragar na geladeira. Né? Então, eu podia aprender e comprar só 2 tomates, né? Que é o que eu como, o que eu consigo fazer. Também, sim, e tem esse impacto todo. Né? Se a gente for pensar nos impactos indiretos de consumo, ou reduzir consumo, também é importante. Mas o não gerar é muito importante para resíduos orgânicos, né? Para diminuir o desperdício.
Então a gente tem essa... E o que é importante dessa nova hierarquia? Né? Que a hora que eu penso em tratar, e que é o que eu queria falar desde o início aqui, mas eu sou ótimo para desviar o assunto, né? Uma das formas de tratar é ter uma recuperação energética. Né? E ela se faz importante porque qual que é um problema que eu tenho quando a minha população cresce muito? Eu tenho uma demanda de energia. Olha aqui a gente. Quem consegue pensar a vida sem eletricidade? Né? Quem consegue ficar sem carregar o celular hoje em dia? Né? Então a gente tem uma demanda muito grande de energia. E por que não transformar essa demanda de energia em uma oportunidade para resíduo? Então uma das formas que a gente discute, uma das formas de tratamento, é a recuperação energética. Outra coisa importante é que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela adota essa hierarquia. Né? Tanto que ela já tem o aterro sanitário como a última solução. E só pode ir rejeito. Isso quer dizer que eu tenho que passar por todas aquelas etapas. E eu tenho que provar, quando eu faço o meu plano e quando eu mando lá, por que ele é rejeito. Então, uma forma para aumentar as possibilidades de enviar menos rejeitos é a recuperação energética. Né? Agora, por onde começar então? Se eu vou pensar em recuperação energética ou recuperar de alguma maneira, por onde começar? A primeira coisa é eu entender o que é meu resíduo. Né? Isso aqui é um gráfico geral, ele não é a verdade para todos os municípios. Por isso que é importante, existe quando você faz um estudo de resíduos sólidos, tem um passo muito importante que chama gravimetria. A gravimetria é importante porque ela vai medir o seu resíduo e ver qual é a cara que ele tem. Porque lembra que eu falei? O tipo de consumidor, ele muda o tipo de resíduo? Né? Situação econômica, aonde ele mora, hábitos de consumo, hábitos regionais, acesso a produtos ou não. Ele muda a cara daquela composição. Mas de uma maneira geral, a gente sempre vai ter a matéria orgânica como a maior parte. Né? E para aquela lá, desculpa, eu tenho a recuperação biológica. Alguém pode me dar tipos de recuperação biológica para aquela matéria orgânica? Compostagem. Né? Eu tenho, se eu for pensar em processos onde utilizam oxigênio para poder fazer esse tratamento biológico, eu tenho a compostagem. Né? A compostagem ela vai reduzir o volume um pouco, ela vai transformar aquela matéria orgânica em fertilizante e eu vou dar um outro destino para ela. Né? Agora, se esse fertilizante, se essa matéria composta não tiver um destino, aonde ela acaba? Não, se eu tenho uma usina de compostagem e eu não tenho aonde armazená-la, para onde ela vai? Pensando, vai para o aterro. Né? Se eu não tenho um consumo, então eu tenho que pensar também na solução, até onde a minha demanda para aquele produto ela existe. Até onde ele pode. Mas eu estou reduzindo já é um passo a favor. Eu não estou falando, não estou contra. Pelo contrário, tem que ser feita. Né? Agora eu tenho que entender que ela não é a solução. Nem toda a matéria orgânica que for composta vai receber o destino. Tenho 5 minutos, eu vou rápido aqui. E desculpa. A outra, a hora que eu penso ali nos recicláveis, que são 37%, geralmente recicláveis, e a gente chama de recicláveis e energéticos, porque eles têm poder de gerar calor. Né? Todo mundo já foi criança, todo mundo já pôs fogo em uma garrafa de plástico. De algum jeito, no São João, já fez alguma arte. Já colocou uma bombinha, já pegou fogo aquilo, já derreteu, já queimou o dedo. Então, aquele material combustível, ele tem o mesmo valor, 1 quilo daquele plástico, ele tem o mesmo valor energético que 1 litro de gasolina. Então, é um muito bom produto, é um combustível muito bom. Né?
E por que eu tenho que pensar na solução energética? Ele é a única solução? Não. Por quê? Mas você está queimando reciclado? Material que pode ser reciclado? Não propriamente dito. Um estudo feito na EMA em São Paulo, pelo grupo que eu trabalho de pesquisa, nós descobrimos nessa análise para aquela cidade, e esses valores não são para todos os locais, eu tenho que entender qual a estrutura de reciclagem que existe. Naquele momento, naquela cidade, 20% do volume de recicláveis tinha valor comercial. Eu conseguia colocar de volta no ciclo. Isso quer dizer que daqueles 37% lá, eu conseguia reciclar só 7%. Eu ainda continuava com um volume de 30%. Porque é 20% daquele volume. Então, é um problema sério. Eu tenho que pensar, reciclagem é importante? É importante. Eu preciso dela, eu preciso. Mas eu tenho que entender também qual que é a capacidade de absorção do meu material reciclado na minha região. Né? Então, uma outra solução para esse reciclado é a conversão energética. Deixa eu só ver o que tem aqui. Então, quando eu penso... Esse é o último slide, tem mais outras discussões, mas só para a gente entender também de que maneira a recuperação energética acontece. Se eu peço o destino ali, eu tenho o aterro. Se eu estou mandando direto para o aterro, se é um aterro antigo, aterro gera biogás, porque aquela matéria orgânica está todo mundo indo para lá. Biogás é energia. Se é um aterro novo, eu desenho o aterro novo já para coletar esse biogás. Se não é um aterro novo, eu tenho uns probleminhas aqui, né, que é a grande maioria. A adaptação desses aterros para coletar esse biogás, ele é cara. Então, e geralmente o retorno que eu vou ter coletando esse biogás não vai valer a infraestrutura que eu tenho. Né? Então eu tenho que fazer uma análise financeira nisso. Agora, pensar um aterro novo, que já vai ser construído de qualquer forma, e pensar de maneira de coletar esse biogás, aí sim, já tá embutido no projeto. Já está diluído ali o custo. Agora, criar uma estrutura num aterro que já existe, é importante? É importante. Mas eu tenho que fazer uma análise. O que eu quero? Né? Porque senão eu posso acabar gastando dinheiro. Então, às vezes, é melhor colocar um flare do que captar. Então, cada caso é um caso. A gente está trabalhando com generalizações aqui. Incineração. Incineração é caríssima. Caríssima, caríssima. Uma discussão que teve aqui nessa região há um tempo atrás era que a incineração ia poluir, ia matar todo mundo, dioxina, furanos, acabou o mundo. Vamos poluir, matar todas as gerações. Sim, é verdade, a emissão de gases tóxicos é grande, mas existe tratamento, se trata o gás. O gás não vai ser lançado diretamente, o gás vai sair limpo. Agora, aonde que está a pegadinha então? É caríssimo a limpeza desse gás. Então, para uma planta de incineração, que acho que a gente só tem uma operando no município de São Paulo, se eu não me engano. A única forma de um incinerador funcionar é com grandes quantidades de resíduos, então tem que receber resíduos não só do Consabe, mas da vizinhança inteira, para manter essa planta correndo, e ela vai precisar de um investimento altíssimo que é para a limpeza desse gás. Né? Então eu tenho, para eliminar essas dioxinas, esses furanos, esses elementos tóxicos, é caríssimo. Então, se valer economicamente, eu sigo, mas eu preciso de uma quantidade grande de resíduo. O que sobra para nós agora é a gasificação. Isso eu consigo com tonelagens menores de resíduo. Mas é tudo glória na gasificação? Não. Qual que é o problema que a gente tem com a gasificação? Não, pulou. Tinha um outro quadradinho ali com os probleminhas da gasificação. As plantas de gasificação que nós temos no nosso país, né, não existe uma planta de gasificação certificada pela CETESB, por exemplo. Então, qualquer município, como é o consórcio que está acontecendo na minha região, no CIVAP, que é no Médio Paranapanema, eles estão construindo uma planta de gasificação lá. Eles estão sendo um dos primeiros a pleitear
o registro da planta na CETESB, o licenciamento da planta na CETESB. Então, também tem a questão de assumir um risco de uma tecnologia que ainda não está, né, ela está madura tecnologicamente, mas ela tem que passar por um processo de certificação. Então, para eu entender se eu estou fazendo a adoção certa ou não. Eu vou parar por aqui, eu agradeço, mas a Bianca tem meu contato, estou para conversar, converso se alguém tiver dúvidas. E desculpa tomar muito tempo, minha mãe sempre falou que eu falo muito. Obrigado.